Estamos chegando aqui com mais um episódio do Alô Farol Podcast, cara. Sejam todos muito bem-vindos. E de antemão já vou fazer aquele pedido de sempre, né? Por favor, botãozinho vermelho aqui embaixo, clica no se inscrever, pô. Se inscreva no canal aí, ajuda a subir esse número de inscritos aí pra gente poder ganhar mais repercussão com o canal, tá bom? Também, ó, deixa seu likezinho, tá? Compartilha pros amigos, pros inimigos também. Dá essa força pra gente aí. Ó, ativa as notificações para poder os próximos episódios você logo ser notificado e não perder nada, tá bom? Ó, hoje tô trazendo pra cá uma convidada ilustre, minha amiga, desde quando eu entendo por gente. Hoje é a minha patroa, minha diretora, ela que manda em mim. É, a gente trabalha junto já há décadas. Minha querida amiga e diretora, Maria Vitória! Tamo junto. Tia Vi, eu Tia Vi, como eu costumo chamar. Tia Vi, obrigado pela moral, obrigado pela oportunidade. Estávamos tentando agendar isso já há um tempo. E não vai, não encaixa. A correria de diretora de escola não é fácil, né? É verdade. E assim, muito obrigado mesmo por disponibilizar seu tempo para estar com a gente aqui, para bater esse papo. O Alô Farol Podcast tem esse projeto, essa ideia de homenagear as pessoas em vida, né? E você ter uma repercussão bacana na comunidade, enquanto diretora de escola principalmente, né? Porque a gente lida... Você está quantos anos já na escola? 13 anos. Então, são 13, né? Praticamente 13 geraçõezinhas que passaram por lá, né? Então, quem entrou lá pequenininho, saiu de lá adolescente, hoje já está crescido com filhos e tudo. Então, assim, a gente acaba sendo um agente transformador de muitas pessoas. Sim. Então, não poderia deixar você de fora aqui. Então, obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço, tá bom? É um prazer enorme. De cara, sua câmera tá ali. Se apresenta para quem por um acaso não te conhece, quem tá assistindo agora, tava, quem é essa moça bonita? Fica à vontade aí. Então, pessoal, meu nome é Vitória. Eu sou moradora aqui do Farol já desde que nasci e atuo hoje em dia, né, na Escola Cláudia Almeida, já há 13 anos como diretora. E é isso, é um prazer enorme, né, estar aqui nesse momento agora participando desse podcast com meu amigão do coração. Como ele falou, a gente se conhece há muitos anos, né? Acho que mais de 20 anos. Isso, muito mais. 20. Então tem um carinho muito especial por essa pessoa, por esse momento. Então acho que tem tudo a ver, né? Show de bola. Obrigadão, Tia Vi. E assim, você falou que você nasceu em Farol, né? Você nasceu... Nasci em Campos. Não, a gente fala Farol porque assim, morava aqui. Sempre morei aqui. Como não tem um hospital obstétrico aqui, nasceu em Campos. Mas assim, sempre morava aqui já quando nasceu. Então, nascido e criado em Farol de Santo Tomé. Sempre, desde como você falou, me entendo por gente. Farol é tudo. E assim, como é que... Eu vou perguntar porque eu que estou perguntando, mas eu sei muito bem, na prática a gente convivia. Mas na infância, como é que era a sua infância aqui em Farol de São Tomé? Algumas poucas décadas atrás. Cara, a minha infância sempre foi muito boa. Eu não tenho do que reclamar. Apesar, né, de ser uma praia campista, porém, assim, eu sempre gostei de estar aqui. Sempre me identifiquei com o Farol. Então, até brinco muito com as pessoas, né, que a gente tem as fases. Sim. E a fase de adolescência era uma fase meio conturbada no sentido de que fazia amizades, né, boas de verão e depois aquela amizade ia embora. Verdade. E eu ficava só. Verdade. Então aquilo, né, naquela épocazinha de juventude, de adolescência, aquilo me abatia um pouco. Chegava fevereiro para março, o coração já apertava. Mas antes dessa fase de adolescência, a minha infância foi muito tranquila, sempre muito proveitosa, aqui nesse cantinho meu mesmo. E depois, né, com o amadurecimento e tal, a gente vai acostumando mesmo para lidar no local que a gente mora mesmo. Então não tem problema. Hoje em dia, super de boa. Eu acho assim, quando a gente quer um agito, a gente procura o que acha. Sim. Porém, morar numa praia, tranquilidade, o silêncio, é muito satisfatório. Então, para mim, tá tranquilo. De vida é outra, né? Apesar de eu adorar o mar, praia é um ponto fraco, sou muito suspeita a falar, porque gosto demais. Então, para mim, tá de boa. Acho que quando a gente, né, quer algo além, algo a mais, procura que acha. Porém, me enquadrei aqui, porque meu trabalho hoje está voltado aqui, né? Sempre esteve, e agora mais do que nunca, lidando com a escola, a educação. Então, estou ali, então estou aqui. Sim, levando em questão a parte de educação, levando a parte lúdica,
as brincadeiras de infância, que hoje em dia a nossa geração, a geração de hoje é totalmente diferente da nossa geração, né? Então assim, como é que era morar assim, em área urbana? Tem muito daquele, desde a nossa época já tinha aquela questão, risco de brincar na rua por questão de acidente de carro, e a certo ponto também já tinha uma certa violência, muitas mães prendem, né? Moram em prédio, coisa do tipo. Morar em praia tinha aquela vantagem, né, de você ter uma liberdade maior, porque é um lugar mais tranquilo, apesar de que hoje em dia não é tão mais, mas na nossa época era mais tranquilo. E como é que era essa questão de brincar na rua, as brincadeiras, qual o tipo de brincadeira, até para quem está assistindo a gente agora poder lembrar, e quem não conhecia, quem é mais novo, saber como é que eram as brincadeiras na época. Tem mesmo essa questão que você falou de ser mais um lugar mais reservado, de não ter tanta violência, tanta, né, assalto e tudo mais, então as brincadeiras eram de rua mesmo. Era as famosas, o pique-esconde, né, queimada, era mais voltado à rua, e a gente fazia isso com maior naturalidade, sem o medo, sem o risco de, que vai acontecer, que vão pegar, que vão assaltar, que tem carro, então é tudo muito à vontade. Então esse resgate da infância com essas brincadeiras, né, lúdicas, que a gente, né, acho que todos passaram, mas alguma forma, alguns mais restritos e outros não, isso maravilhoso, isso aí traz uma lembrança muito significativa. Importante. Vivi, nossa, eu lembro, né, que a gente ia pra praia, depois da praia íamos pra casa de alguma amiga, e aquilo ali se tornava, né, uma festa, era pipoca, era brigadeiro, e encontrozinho para fazer, assistir filme, né? E essas brincadeiras no atardecer, que a gente ia pra rua para se distrair, jogar vôlei. Muito. Ali, jogava vôlei. Ali perto de casa. Lá perto de casa. Só pegava os terrenos, limpava, fazia umas quadras de vôlei para poder brincar. Era muito bom. E à tarde voltava pra praia, que tinha que tomar o banho, né? É verdade, tinha esse hábito, o mar de manhã, e de tarde, aí à tardinha voltava novamente. Então, nossa, muito bom, muito bom. E desde criança você já tinha esse amor pelo mar? Tinha, sempre tive. Sempre gostei, porque eu sou muito voltado a pegar sol, né? De ter a marquinha e tal, então sempre gostei desse momento. Mas você é daquelas que só vai pro mar por conta do sol pra marquinha ou gosta de dar os mergulhos? Gosto de dar os mergulhos, mas o mar tem que estar a meu favor. Como que é esse mar a seu favor? Tem que estar manso. Calminho. Bom, Farol não é tão manso, né? Mas calmo. Tem que estar com a água não tão gelada, então é desse jeito que eu tomo meus banhos. Se bem que na nossa época de infância, da adolescência, o mar era bem diferente do que é hoje, bravo, né? Ele era mais bravo e dificilmente ele não estava marrom, né, antigamente. Hoje em dia tem estado diferente, né? E curioso que nessa época, não sei se nós adolescentes, né, antigamente, tinha muito mais aquela questão de desafio, né? De desafiar, então eu não tinha medo. É verdade. Eu não tinha medo naquela época mais do mar, tinha entrar. Entrava, passava a valinha e ficava lá onde estava arrebentando as ondas. E numa boa. Já hoje em dia, cara. Hoje em dia mudou. Muito. Até eu passar a valinha ali, tem receio. O medo é maior, né? Que massa. Mas era muito gostoso, né? Os surfistas, né? Sempre, desde quando me entendo também, sempre teve a questão de surfistas, moradores. Você pegava onda ou não? Não. Não era sua praia? Não. Já tentei me atrever assim, mas de brincadeira. Nada sério, nada pra... E assim, qual lembrança que você tem da sua época de infância, até da adolescência, em relação aos verões de Farol? O que você lembra assim? Porque assim, os verões vieram nos últimos tempos, né? Tomando proporções cada vez maiores, com trio, com show. Hoje em dia, por conta de pandemia, deu uma modificada, mas na nossa época tinha bastante diversões de verão, né? Eu lembro que eu sempre tive muita liberdade para sair, para me interagir, para me divertir. Então eu peguei um pouquinho da época, acho que de tudo quanto fases, né? Eu lembro que há um tempo atrás, né, tinha um circo montado ali em frente ao hotel, Garoupas. É verdade. Né, que eu morava ali perto. O circo que fazia meio a vez do que é o palco hoje, né? Era o ponto principal. Era o point ali. O ponto oficial então o pessoal se organizava para ficar ali na frente do hotel Garoupas. E ali embaixo ali tinha uns jogos. Eu lembro que tinha totó, tinha fliperama. No hotel. Sim. E ali era o point. O pessoal vivia ali
enfurnado naquele circo. No circo tinha música, luau, tinha músicas. Os shows eram ali, né? Bandas tinha regionais? Luau, isso. Sim, sim. E ali tinha campeonatos de surf, o pessoal se hospedava ali no hotel, então gerava né, economia do Farol e tal, então se conhecia muita gente por ali. Mas o foco era ali e mesmo, depois, né? Depois foi vindo o trio elétrico. Né? Quando começou Sim. o trio elétrico, eu lembro também perfeitamente que a primeira banda, eu esqueci o nome da primeira banda, mas eu lembro que eu cheguei a conhecer os integrantes. Foi lá, foi conhecer os artistas. Subi no trio elétrico, Que legal. dei uma volta num fim de semana, mas era muito bom, muito bom. E o verão naquela época, né, também não se compara com o de hoje em termos também de popularidade, do Farol muito mais, muito maior, muito risco, muito mais violência, né? Apesar de estar iniciando com o trio elétrico, que né, aquilo ali gerou um movimento muito grande, mas era bem diferente. A gente saía para se divertir, para zoar. Muito, né? E eu lembro que o trio ia e voltava, né? Então tinha aquele movimento que ela... tinha verões que assim, que eram 2 trios, um ia e voltava, tinha verões que um mesmo ia e voltava. Fazia a volta e às vezes saía de lá, do Náutico ia pro Rádio Velho, às vezes do Rádio Velho ia pra lá, verdade, e a gente empolgado ali atrás. Um pouquinho antes do trio sim, entre aspas, né? Os Viras Farol. Farol. Vira Farol, Vira Faróis, Viras Faróis. Vira Farol. Se eu não me engano, era Vira Farol. Não, sim, mas o plural. Muito também. Era muito massa, né? Muito, a gente vinha a pé, ficava lá. Só pra explicar pra você que tá assistindo e não sabe o que é, o Vira Farol era um evento maravilhoso, porque eram só bandas locais, mas assim, bandas de todos os estilos. Começava tipo 8 da noite e virava até 8 da manhã do outro dia. E aí você na mesma noite você curtia banda de axé, banda de pagode, banda de rock, banda de reggae, banda de forró, todos os estilos de música naquela noite. Então era uma banda atrás da outra, o pessoal vinha, fazia tipo quase piquenique, né? Sentava na beira, e o palco na época era na areia da praia, né? Então do centro lá. Isso, no centro, a pessoa sentava ali, piquenique, juntava família, cadeira de praia e virava à noite. Muitos, às vezes, dormiam na areia, outros iam pra casa dormir, voltavam na madrugada e pegavam a parte da manhã. Eu lembro uma vez que eu fui, né, com os amigos, mas né, os pais, todo mundo consciente, sabendo o que estava fazendo. Sim. Só que eu não chegava, mamãe preocupada, não chegava, né? A hora passava, não tinha celular, não tinha né, os meios para se comunicar. E mamãe nada, veio mamãe de manhã me encontrando no calçadão e eu encontrando com ela. Você estava indo embora já? Sim. Beijo, dona Lourdes, tia Lourdinha. Então tem muitas histórias, muitos momentos bons e participei da maioria desses Vira Farol. Gosta de uma zoeira, gosta de uma farra. E determinados finais de semana eram os shows nacionais, né? Sim, que a gente também... Poxa, lembrar que Farol já teve Ivete Sangalo no trio, já teve... Léo Santana. Teve, lá né, no palco. Sim. Nós teve no trio Ivete, Araqueto. A gente teve muita Terra coisa. Samba, Terra Samba. Muito bom. Conheci muitos artistas, muitas bandas, né? Fãs, né? Sim, é uma situação interessante, é o seguinte, porque muitos desses shows, esses mega shows, muita gente da comunidade não tem condição de ir, às vezes pagar um ingresso ou se deslocar daqui para ir para Campos ou outra cidade para curtir. Então era a oportunidade, muitas das vezes, de camadas da sociedade ter acesso a esse show, acesso a essa cultura, né? Então, assim, os shows não é mera e simplesmente diversão, tem uma questão cultural, né? E de proporcionar a camadas mais simples da sociedade ter acesso a isso. Movimentava a praia, né? Movimentava a economia local, sem dúvida. Era muito esperado, a gente contava os dias para aproximar dezembro para ver a programação e tudo mais. E aí, escola, estudo? Hoje você é diretora de escola, você lida na educação já há anos. Você começou estudando aonde? Aqui em Farol mesmo? Então, eu estudei no meu ensino primário, né, na época. Certo. No Estado, no Colégio do Estado. O Estado tinha o primário antigamente, né? Tinha. Que era o que? No caso, antigamente era CA, primeira não? CA e vinha primeira série, segunda, terceira, né? Até a oitava série. Até a oitava série. Que hoje se transformou em nono ano, né? Isso aí. Aí fiquei aqui até a sexta série. Ah, tá. Aí quando passei para a sétima série, fui estudar em Baixa Grande. Então, só para Santa Terezinha. Só entender. Sexta série, que hoje é o 5º ano. Sexta série, 7º ano. A sexta é o 7º ano. 7º ano. Então, aí fui estudar lá. Aí entrei no Santa Terezinha, no 7ª série, diferente do 8º ano. Sim. E aí terminei meus estudos, concluí lá. O ensino fundamental e depois o ensino médio. No Santa Terezinha? No Santa Terezinha. Certo. E o Santa Terezinha proporcionava
o normal, que Sim, é, né, formação do professor. formação do professor, normal. E aí minha mãe, professora, incentivava, né, a fazer a formação de professores. E eu me identificava também. Sim. Né, desde pequenininha ela ia trabalhar e muitas vezes me levava. Já vivenciava escola, ambiente escolar. Né? E aí me formei numa turma em 95, uma turma enorme até, na época, né, tinham 43 ou 41 alunos, e tinha até homens também que se formaram. Foi uma experiência maravilhosa, um momento, até hoje a gente tem grupo de WhatsApp dessa turma. Que bacana. Então, aí terminei em 95, fui fazer um cursinho de um ano para complementar esse normal. Certo. Foi em Goitacazes, lá no Cenecista. Fiz o adicional do pré-escolar. Porque eu sempre me identifiquei com as criancinhas menores também. Quando terminava o normal, você tinha formação de professora, mas... você podia se especializar em alguma área. Naquele momento que encaixou para minha vida, para minha rotina, foi esse curso de adicional do pré-escolar, que eu oferecia na época lá na escola Cenecista. Certo. Aí fiz, foi só um ano. Fiz, concluí, parei. E aí, nesse meado do tempo aí, eu acabei casando, né? Aí a vida foi tomando um outro ritmo, um outro rumo. Aí casei, fui trabalhar em comércio, não exercia a profissão. Cheguei a dar aula particular em casa. Orientadora, né? Fui orientadora para começar a experiência, tal. Algumas pessoas me procuravam, tal. Acho que era o caminho natural, todo mundo se formava. Começava como orientadora. Mas depois que casei, e aí mudou o ritmo, o rumo. Na vida pessoal, deixou um pouco de lado. Justamente. E da vida profissional de educação. De formação, né? Aí fui lidar com comércio. Sim. Totalmente o inverso, totalmente diferente. Aí fui lidar com comércio. Mas que ao mesmo tempo, acredito eu, que te auxiliou a lidar com as pessoas, com o público. Não, sim. Foi muito importante também. Um laboratório interessante para hoje estar na escola. Que a gente faz agrega de uma forma positiva também. E aí... Trabalhei no comércio há 11 anos. Caramba! 11 anos. E dali também continuei fazendo curso, mas não voltado à educação. Certo. Curso na área de vendas. Voltado já que você estava fazendo naquele momento, entendi. Hotelaria, de secretariado. Entendi. Só para não ficar tão parada, estagnada. E aí, depois de 11 anos no comércio, surgiu uma oportunidade de começar a trabalhar na educação. E aí aquele momento ali me assustou muito, porque não tinha... 11 anos afastada daquele ramo, né? Não tinha experiência. Para mim, naquele momento, seria importante ter experiência. Sim. Mas com muita resistência, que a princípio eu não queria, por esse medo, por esse temor do novo. Sim. Né? Com muita resistência, aceitei o convite. E aí fui indicada a atuar como vice-diretora na Escola Cláudio Almeida. Isso no ano de? 2009. 2009. E aí foi aquele aprendizado, né? Comecei engateando, igual um bebezinho mesmo, tudo muito novo, as palavras, as nomenclaturas que eu nunca ouvi falar até então. Depois, tudo mudou? Tudo muito diferente, então eu comecei lá. E tive uma pessoa muito importante que me ajudou, que me auxiliou, que me deu todas as orientações possíveis, que é Petri, né? Que é minha amigona. Petri, saudade de você, querida. Ela não está conosco hoje em dia no trabalho, mas foi uma amizade que se tornou para a vida. Já tinha uma experiência legal na área, muitos anos, então ela me ensinou o beabá mesmo, de como que seria atuando ali. E aí fui, um ano nessa aprendizagem aí. Na época também, quem era a diretora era a Olivia. Sim. Tia Olivia, beijo também. E a gente foi construindo isso juntos. Aí depois de um ano, Olivia saiu da direção e veio uma outra diretora para mim, Érica. Eriquinha. Beijo, Érica! Veio a Érica e aí a gente foi... Eu fui dando continuidade ao meu trabalho, né? Ao meu segmento. E fui ajudando, auxiliando muito a Érica como diretora, porque ela também engravidou, teve que sair, né, para poder ter a criança. E eu fiquei sozinha. E fui crescendo, fui cada vez mais tendo mais visibilidade, atuação. E aí fiquei até 2014, né, junto com a Érica como vice. E aí depois veio a eleição de diretor, né? Começou a prefeitura a passar a exigir a eleição, que até então eu fui para lá como indicação. E aí passou a exigir a eleição. E aí eu estava fazendo o último período na faculdade.
nesse ano de pedagogia. Porque assim que entrou, depois de um tempo, eu tive orientações, né, que passaria a ser exigido a pedagogia, e era uma vontade mesmo, já que eu estava na área, acho que tudo a ver. Né? Apesar, só para o pessoal ir entendendo, apesar de haver uma indicação via política para os cargos, mas começou a exigir uma formação, tinha um incentivo mesmo também, de quem também estava ali indicado. Porque só a formação de professores dava, né, o direito de se tornar um diretor. Porém, com as mudanças, a própria né, com as gestões também políticas, né, iria alternando isso. E eu queria, era um desejo também, acho que tinha tudo a ver, você está ali no meio e se formar para tal, se tornar melhor. Mais, né? E aí fiz a pedagogia, mas no último período veio a eleição, foi em 2014. E aí eu não consegui me candidatar, porque uma das exigências, dos critérios, era ter a formação completa. Né? E aí eu tive que sair e nenhuma pessoa da escola quis se candidatar, nenhum professor que podia também ter, né, dar essa abertura, ninguém quis. E aí uma professora de contrato se interessou e aí fui assumir meu lugar. E aí me afastei, né? Fui desligada e aí essa pessoa assumiu meu lugar e aí fui tentar uma nova oportunidade. Aí fiz uma prova seletiva lá em São João da Barra e passei e comecei a dar aula lá, né, no São João da Barra. Escolhi até Capela de São Pedro. Que é mais próximo aqui. Comecei a dar aula lá, uma experiência maravilhosa também, né, lidar com crianças, que eu dei aula para multisseriada, com crianças misturadas ali, terceiro, quarto e quinto ano, que também não é muito fácil. Mas foi uma experiência maravilhosa, criei um vínculo maravilhoso, tudo muito bem aceitável, né? A gente se deu muito bem lá. E aí, nesse meio do caminho, concluí a faculdade, que era o último período, e aí surge a vaga do Cláudio Almeida novamente, que Érica, que era a atual diretora, entregou o cargo dela. Entregou o cargo dela, e aí surge a vaga. E aí o pessoal... Vitória, você precisa voltar, a vaga está aqui. Você precisa estar aqui, a gente está precisando de você, a escola precisa, você já sabe todo o jeito da escola, você já tem experiência. E aí fiquei naquela, né? Vou ou não vou? O que eu faço agora? Né? De um lado, eu queria estar aqui porque era da onde, né, a raiz. E por morar em Farol e ser mais fácil acesso. Sim. Por outro lado, eu queria estar lá, porque eu conquistei, foi uma conquista, foi um mérito, e não queria deixar os alunos também. Então foi um dilema. Imagina. E aí eu fiz um acordo, falei, então tá, eu vou sair de lá quando fechar o bimestre, para não deixar... Concluir pelo menos. Né, os alunos estão na mão e a diretora também. E assim eu fiz. Aí saí, voltei para cá, fui nomeada como diretora. E aí essa nomeação foi uma indicação da comunidade ou foi eleição? Não, aí não passei pelo processo eleitoral. Não, isso aí foi o processo eleitoral teve e foi eleita com a Cláudia. Chapa da Érica com a Cláudia. Sim. Que foi professor de contrato na época que aceitou vir junto, formar a chapa. Entendi. Entendeu? E aí quando eu voltei, eu não passei pelo processo porque já tinha acontecido. Porque a vaga estava ali, mas tinha que nomear alguém. Tinha que encaixar alguém, sim. Entendeu? Entendi. Então foi desse jeito que eu voltei, que eu retornei. Certo. E tô até hoje como diretora. Então, a partir dali passou pelos processos de eleições, né? E continuou. Aí já depois de 2014 teve uma nova eleição, que eu me reelegei, né? Junto com Cláudia. E agora a gente vai ter outra. Em maio a gente vai ter outra. Novos processos novamente. Sim. Porque as eleições diretoras, elas duram de 2 anos. Certo. E tô até hoje lá com o Cláudio, então na minha conta eu vou contando de 2009 direto. Sim, óbvio. Porque foi só um períodozinho pequeno. 6 meses que eu fiquei afastada, mais ou menos. Mas eu tenho aquilo lá com um amor, né, uma paixão, gosto demais do que eu faço. Eu sou suspeita de falar que tô lá 18 anos. Uma missão muito conturbada, não é fácil, você sabe, você vê como que a gente... Né, se desdobra. E outra, eu falo muito lá, a função de direção de escola é um caos. Sim. Porque diretor de escola só existe para resolver problemas. Sim, exatamente. Porque quando a escola está funcionando tudo perfeitamente, ninguém lembra que tem diretor. Porque não precisa da função dele. Quando dá problema, aí direção. Procura direção. Dando certo ou dando errado, vai cair sempre nas costas da direção. A direção. Entendeu? Então, assim, vocês são guerreiros
todos vocês, diretores de escola, vocês são guerreiros demais. Exatamente. Porque lidar com uma direção de escola não é fácil. Não é simples. É até eu quis trazê-la para cá, para justamente debater, a gente vai entrar agora nessa questão de escola, de direção de escola. Os pais em casa entenderem, botar a mão na consciência e ver que nem tudo que acontece na escola é só vontade da direção. Tem ordens e regras de cima para baixo que os diretores têm que acatar, mesmo que não tenha mesmo a vontade, mas tem que acatar. E muitos pais às vezes não entendem, acham que é má vontade da direção, que é a direção que não quer fazer ou acontecer, e não é isso. Até porque a gente está falando de escola pública, né? Justo. A gente está falando de escola particular, onde você tem mais autonomia, né? Exatamente. Mais domínio. E aí me fala uma coisa, você exerceu por muito tempo a vice e depois veio para a direção. Há muita diferença da vice-direção para a direção? Para mim, não. Para você não houve. Porque desde quando houve a troca da diretora antiga, eu já me sentia atuando como diretora. Na prática, você já vivenciava aquilo? Porque a Érica me dava muita liberdade para isso e eu identificava os problemas muito... eu vivenciava aqui, mas eu já via lá na frente. Entendi. Então, já meio que tentava resolver, inibir aquele problema futuro. E aí já mencionava para ela e ela dava aquele aval. Pode agir, pode fazer, pode... Então eu já me sentia... Eu já me sentia na função já desde quando eu estava atuando com a Érica, entendeu? Isso foi bom então, porque foi quando bom. você assumiu, você já estava ambientada, né? Tanto é que quando a Érica pediu a exoneração dela, mais que depressa todos me conectaram. Volta, fazendo falta, né? Tá fazendo falta, você precisa retornar o seu olhar, a sua atuação. E aí foi onde me senti... foi estimulando, né? Sim. Foi a voltar, a estar ali, a fazer o bem para a comunidade, para os professores, para os meus alunos e tudo mais. Descreva pra gente, então, assim, as atribuições, né, de uma diretora de escola, quais são as obrigações dela, tecnicamente, o que ela tem que cuidar, o que ela tem que fazer. É só dizer lá, sou a diretora e eu que assino. Não, como é que é a rotina de uma diretora de escola? Então, ela é multifunções, né? Então, Sim. ela tem que estar atenta a tudo que acontece ao redor, né? Tanto na parte administrativa, quanto na parte pedagógica, como interação com os pais, né? Ali dentro da escola mesmo, com seus funcionários. Função de RH, que é um recursos humanos que não é fácil. Justamente. E isso requer desgaste, e muito desgaste, porque você tem que estar o tempo todo atenta, né, interagindo, resolvendo, minimizando, né, como é que eu vou falar? Enfim, uma mãe escolar. Justamente, né? O olhar tem que ser além do que aquilo que te mostra, né? Porque realmente é muita coisa para ser feita, muita coisa para olhar, muita coisa para ver. As atribuições são diárias o tempo todo, é a missão matando um leão por dia, né? Porque o que sai de errado, isso pode refletir tanto momentaneamente como futuramente. Então a atribuição ela tem essa ampla visão aí de todos os sentidos. Né? O administrativo tem que estar perfeito, tem que estar correndo tudo bem, porque você tem prazo para ser entregue, né? Parte documental, de burocracia, de supervisão, né? de tudo. A infraestrutura tem que estar também, né? Em boas condições para o funcionamento ser o melhor possível. Né? A parte pedagógica nem se fala, porque ali é o aprendizado, é o conhecimento do aluno, né? Estar atento por que aquele aluno não está aprendendo, né? E minimizar e evitar a retenção escolar, né? E criar estratégias, meios daquele aluno, né? Melhorar enquanto aprendizagem, enquanto conhecimento, né? Tentar identificar um problema ou outro que possa ter, ou que possa surgir, ou que na escola isso seja muito visível. Às vezes na casa os pais não identificam, mas no ambiente escolar, na sala de aula, o professor ele consegue detectar, né, uma situação que possa vir, um problema de vista que o aluno, né, aparentemente no caso não tenha, mas ali já começa. É um diagnóstico, não que o professor seja o especialista para esse tipo de detectar. A própria rotina do dia a dia, né, é uma dificuldade de escrita,
é uma dificuldade, Identifica-se. entendeu? De visão. Então, eu digo assim, que o professor está ali dentro da sala de aula, mediando, né? Identificando e, por trás disso, o gestor, interagindo, chamar esse pai, conversar, mostrar, alertar, né? Então, a parte pedagógica, administrativa, a estrutura, o recurso humano, lidar com pessoas Complicado, é né? muito complicado, é muito difícil, né? Porque, como você falou, vai às vezes muito além, não depende só de você, da sua vontade, tem que manter um certo, né, padrão, uma certa exigência, ser muito cautelosa, né, com o que você fala, como que você aborda, né, fazer a pessoa entender da importância daquilo ser feito com uma ênfase, né, com bem feito. Tem que ser rigorosa, então, mas ao mesmo tempo entendendo cada particularidade, cada sim, situação, cada sim. pessoa. Sim, então, assim, é um desafio. E um outro ponto, aí é um relato meu pessoal de observação. Uma extrema dificuldade que os gestores têm é porque, infelizmente, no poder público, os cargos, muitos deles são via política. Uhum. E muitas das vezes os cargos via político não é observado a capacidade, Sim, a perfil. formação, o perfil daquela pessoa para tal cargo. É. Muitas das vezes o diretor de escola tem que receber funcionários por for indicação política, Pra mas que atender aquela aquela pessoa demanda não ali, tem mas um não tem o perfil perfil. para aquilo ali. Um exemplo, às vezes recebe um funcionário que não sabe lidar com crianças, não tem jeito com Sim, criança sim. e é inserida politicamente dentro de um contexto escolar que você lida com criança 24 horas por dia. Sim. E aí se torna Tem muito, que ter um olhar diferente. se torna um desafio tremendo É. você ter que lidar com esse recurso humano num ambiente que ele não tem habilidade Sim. para aquilo, mas você muitas das vezes não consegue nem devolver Não. por questões políticas. Então assim, tem que ter muita habilidade para lidar com esse funcionário, para Muito. conseguir prepará-lo para lidar com a demanda. Porque o ambiente escolar ele não é em qualquer lugar, né? Você está lidando ali com crianças, no meu caso, eu lido com crianças de 4 anos até 15, Sim. né? 14, 15 anos, ou seja, pré-2 até o 9º ano. Então passa por ciclos muito diferentes. Sim. Então, né, o tratamento que você dá a um adolescente, muitas vezes é diferenciado de uma criança de 4 anos. Tem que ser, na verdade, né? Né? Então, quer dizer, e manter o respeito. E não né? só isso, como são várias idades e várias famílias, cada família cria de um jeito, Sim. cada família orienta de um jeito, Sim. cada família dá uma educação diferenciada. Sim. E a gente precisa ter habilidade e jogo de cintura para lidar saber. com cada situação, né? Exatamente. Então é muito desafiador, porque você se depara com as insatisfações, Sim, né? sim. E aí você começa muitas vezes a criar problemas, criar situações que Desgastes. desnecessários. Desgaste. Porque as pessoas também muitas vezes não entendem, não querem, né, mudar ou se encaixar naquilo dali. Então é onde às vezes a gente também tem umas certas dificuldades, né? Sim, porque uma escola privada, onde o dono contrata, ele contrata Você vai analisar o pelo currículo, né, justamente. pela habilidade da pessoa, vai entrevistar, vai ver Exatamente. o perfil, se o perfil encaixa na situação, no que a escola precisa. Exatamente. No ensino público não tem essa possibilidade. Não. Só chega lá comemorando, vim pra cá. Aí você, quem é você? Às vezes você vai conhecer a pessoa na hora. Na hora. Chega ali, eu vim pra cá, mandaram eu vir pra cá. Você vai qual a função? Você vai vir no memorando lá, vai pra cozinha, vai para pessoa de apoio. Mas às vezes, como já aconteceu, agora não vou me recordar em que ano, de início do ano recebermos para a cozinha pessoas que não sabiam cozinhar. Exatamente. Aí como é que você faz? Não tinha experiência, não tinha prática. Não sabia cozinhar e vai enfrentar uma cozinha grande. de escola que você não é 1 quilinho de feijão, 1 quilinho de arroz. São 10, 15, 20 quilos de arroz, de feijão. Assim, um volume grande de comida e que você tem que dar conta e ter um horário, porque tem que horário certo para poder... E a pessoa não sabe cozinhar, não tem habilidade para aquilo. Exatamente. É muito complicado. E Muito aí vai difícil. aprender na marra ali, né? Na prática. Na prática. Então, assim, eu estou relatando isso aqui, gente, para poder você aí, pai, você mãe, você responsável do aluno, entender que muitas das vezes as coisas não caminham tão perfeitamente, porque tem esses detalhes envolvidos, inseridos no contexto. E que a direção precisa dar jeito, mas muitas das vezes ela não consegue dar jeito porque tem as ordens de cima para baixo que você não tem autonomia para desfazer.
é muito complicado. Exatamente. Muito complicado. Direção de escola não é simples. Vamos lá, uma pergunta. Fica à vontade. Diferença entre as crianças dos 3 anos até os 10 anos, acredito, e das crianças que tem criança, né? Hoje a gente não considera mais criança, uns 15 anos. Tem uma diferença, não funciona. Isso aí eu tenho certeza que muita gente tinha vontade de perguntar isso. Olha, eu falou sobre isso ontem, porque tem uma diferença enorme. Né? Isso que eu ia falar. No trabalho, hoje o jovem tem uma diferença de pensamento hoje, não na nossa época, né? Um menino de 15 anos, na minha época, era respeitava uma diretora, uma professora. Sim, Nunca levantei a voz como uma professora diretora. Você tinha um respeito, né? Até porque a diretora onde eu estudei, ela botava o aluno de castigo mesmo e o bicho Não, a pegava. geração nossa para de hoje, eu sinto, né? A gente vê isso, é muito diferente. Sim. A mudança é gigante. A mudança é gigante, entendeu? A gente tem que realmente falar o que é verdade. Eu já tive alunos lá que já ofendeu, que já teve atrito com o professor, que já ameaçou, que já empurrou. Nada assim de agressão física grave, mas que acontece de ter a falta de respeito, isso... Agressão verbal, sim, muito. Isso aí, né? E a gente vai detectando que muitos desses fatores estão associados muito à família, ao contexto familiar, o social. Entendeu? Às vezes você vai olhar para trás, é uma criança que está... que tem um passado... Deprimida. Sim. Alguns pais separados, pais envolvidos com tráfico. Contexto familiar que influencia diretamente nisso. É assim, não estou falando que não vou generalizar. Sim. Porque também tem muita questão do que a pessoa é, da personalidade dela, que ela desencadeia para aquele caminho ali. Ele tem várias influências positivas em casa, mas ele desencadeia ou para aquilo ali e só faz as cagadas, vamos dizer assim. Mas a maioria eu vejo que está entrelaçada à questão social. Porque como eu lido com as crianças pequenas, às vezes você vê desde dessa idade já essa má formação, entendeu? De familiar que vai ocasionando aos pouquinhos exemplos na vida daquela criança e vai ficando muito mais evidente ali na escola. Até porque entendeu? As crianças hoje mesmo, antigamente, era um jeito de criação, hoje é outro. outro. Você vê que a criança de 4, 5 anos já fala coisa que você Sim. só ouvia o cara falar de... Sim. 16 anos, 17 anos. Você tira por isso aqui, né? Hoje em dia uma criança de 2 anos, ela manuseia muito bem o telefone. Ela sabe o botãozinho do YouTube, ela sabe o botãozinho de sair, se o pai, né, o responsável tiver em algum... Ele acessa, ele já sabe o desenho que ele quer. Então, isso, no meu ponto de vista, tem muito a ver também, porque para se criar uma criança hoje, você, como a gente falando, resgatando aquelas memórias antigas, Sim. difícil um pai sentar, conversar, brincar de uma certa brincadeira, hoje em dia. Ele vai entregar ali, interte aí, fica aí, né? Já se criou essa prática. Não estou falando que isso seja errado, que seja certo, estou rotulando. Os excessos mas eu estou falando ficar que só nisso, né? Só no tecnológico. E essa facilidade, né, que hoje em dia a gente vê, que a gente encontra. E lá na escola a gente sempre vinha brigando no sentido de discutir essa questão do respeito, de direitos, de deveres, de respeitar um ou outro, as regrinhas de convivência. A gente até criou você lembra? Um projeto. Sim. Um projeto amparado até pela escola mesmo, pelos pais, pelos alunos, equipe pedagógica, para minimizar o vandalismo, a destruição, o pichar na parede, que a gente tem muito isso lá, né? Que eles botam palavrões na parede, escrevem na carteira. Até mesmo na nossa época, eles pichavam muito não fazia isso. Chutam portas, né, quebram as maçanetas e nunca a gente consegue pegar quem fez, né, na verdade, porque quando você vai chegar para conversar, não foi eu, vai passando para o outro e aquilo ali ficava meio que mal resolvido, apesar de a gente fazer todos os movimentos, né, chamar para conversar, chamar pais, muitas vezes até quando a gente descobria, coloca para pagar, né, mas a gente criou essa regra e melhorou, não melhorou 100%, mas deu uma melhorada. Depois de tudo formalizado,
eu mandei fazer um banner grandão com todas as regrinhas ali, o que pode, o que não era permitido. E ali eu conseguia manter um pouco depois desse projeto na escola, que durou um tempo. E junto disso a gente até inibiu o uso do celular. Não pode entrar na escola com o celular. Até antes da pandemia, né? A criança chega, ela pode até levar o telefone para a escola, mas ela deixa na portaria, com o porteiro, numa bolsinha, protegido, e no final da aula ele pega aquele celular, porque nós tínhamos também muito problema com a questão do celular, né? Era música, era tirar foto de qualquer situação e postar, era preguiça de copiar do quadro, ia lá, tirava foto para ter aquele conteúdo. Músicas pornográficas. Músicas, porque nós tínhamos um quadro interativo, a gente tem, mas não está em funcionamento. E ali eles colocavam o cabo, levavam na caixinha e daqui a pouco tá a gente, cada um trabalhando na sua sala, daqui a pouco aquela música de funk horrorosa, entendeu? E aí começavam os conflitos, e aí o professor não conseguia dar aula, e aí virava aquela bagunça, e aí a gente foi tentando fazer esses movimentos, criando essas rotinas, essas práticas, essas atribuições para ver se minimizava. Foi difícil, porque eu fiz esse movimento envolvendo todos os pais, fiz com que eles, né, diante do aval deles, assinassem um termo, né? E aí a gente veio tomando isso e foi melhorando muito. Não sanou tudo, né? Mas melhorou muito. E aí veio a pandemia e aí a gente né, parou tudo e agora agora é uma nova fase, uma nova etapa. O projeto Continua. A gente precisa até, assim, né, agora voltando, se Deus quiser, retomar e fazer os pais se conscientizarem, porque já passou muito tempo, tem muitos pais novos, que ainda eu nem conheço, né, desde nós estamos 2 anos praticamente, tem pais lá que eu nem tive contato com eles, nem me conheço como direção, como gestão, e eu com eles. Então precisa retomar e fazer essa conscientização toda de novo. Só não sei se essa questão do telefone hoje vai funcionar. Tem que ser repensado essa situação. Porque a tecnologia tomou um avanço muito grande, né? A proposta hoje da Secretaria de Educação se trabalhar a tecnologia, o acesso à internet, essa situação aí ela não vai, acho que nunca mais, né? Um bom tempo ela não vai mais ser como antes. Sim. A tendência é só avançar mesmo. Tudo mudou. E faz parte agora da grade, tudo. Então é isso. Mas é muito complicado. Você trabalhar com adolescente, eu faço projetos envolvendo essas questões todas, palestras, né? Já tem, todo ano faço palestra com a Guarda Municipal, falando da questão do adolescente, do pequeno, do infrator, do adolescente, mostrando a cartilha, né, do ECA, e informando que eles, a partir de 12 anos, eles respondem sim, né, e com a conduta necessária e ideal que eles precisam ter dentro de uma escola. Faço palestra com a própria polícia, mostrando essa questão da droga, do tráfico, da violência. Então eu estou sempre buscando essas interações para que, né, e na escola cada ano a gente sempre tem uma situação que se agrava mais. Um ano é gravidez, o outro ano é automutilação, a criança que passa por ansiedade, depressão, ela não fala, ela não consegue explanar em casa, mas ela mostra dentro da escola. Na rotina a gente consegue identificar, entendeu? Abuso. Então eu estou sempre tentando trazer essas pessoas especializadas, conversar sobre o assunto, porque é mais do que necessário. É importante demais. O professor, nós hoje não temos mais aquela missão de só ensinar o que está escrito, que está no livro, o que vem na grade curricular, não. Esse é um ponto que eu queria saber Acho que ela vai além. A sua visão sobre isso. Você acha que transferiu-se para a escola muitas das obrigações de família? Ou a escola teve que... Eu acho que a escola teve que se encaixar nisso daí. Por necessidade. Pode até ser que alguns pais pensem dessa forma, porque eu já lidei também com pais, tipo assim, eu não sei mais o que fazer, pode agir. Se você que é pai não sabe agir com seu filho, como que eu
né, que eu vou fazer é aconselhar, conversar, dialogar, mostrar. Eu tenho uma tese. É complicado a escola assumir Justamente. responsabilidades de pai e mãe. De mãe. Numa matemática simples. Um aluno fica, em média, dentro da unidade escolar, de 5 a 6 horas. De um dia de 24 horas, fica 18 com a família. Como é que você quer que 18 horas em poder da família, a escola faça a vez de família com 5, 6 horas? Acaba que na prática a gente tem que fazer, em muitos casos, né? Sim. Como ensinar, além da grade curricular e pedagógica, ensinar valores, respeito, educação, identificar os problemas de saúde, né? Os problemas de transtorno psicológico. Sim. Mas assim, é complicado. É muito complicado. Mas ainda acredito, na minha concepção, que a gente acabou assumindo ou tentando agregar tudo isso daí na vivência do aluno, né, do estudante. Entendeu? E dá conta? Não. Não dá conta não. Não dá conta não, porque muitas vezes foge até do simples falar, dialogar aqui. Ele pode ouvir, mas será que ele pode escutar, mas será que ele está interligando aquilo para dentro de si? Porque quantas vezes eu falava, eu falava com eles, às vezes eu estou falando aqui, vai entrar e vai sair. Vocês não vão estar nem absorvendo o que eu estou falando. Mas lá na frente, talvez vocês vão dar razão, lá na frente, ou a minha fala, ou a fala de alguma professora, ou a fala, né, de Cláudia, vai fluir para a sua experiência de vida, para o seu momento de vida e tudo mais. Então não dá conta. E muitas das vezes aquilo precisa de algo além, precisa de uma ajuda especializada. Né? Não é só o diálogo. Não é só o diálogo. E aí vai aí de contra ao nosso poder, né? E situações de pais que nunca tem tempo para ir à unidade escolar? Isso é demais. Isso é unânime. Isso é unânime. É difícil eu conseguir ter os pais assim em massa na escola, presentes. Né? Às vezes a gente tinha muita dificuldade de fazer uma reunião, de convocar os pais, de estarem todos ali, né? Para realmente saber o que está se tratando, o que a escola precisa. Foi caso a gente até mudar de horários várias vezes. Experimentar. Às vezes fazia de manhã, não dava certo. Vamos botar para tarde, vamos botar para noite. Até botei para noite uma vez, reuniões, né, para tentar chamar o máximo possível para poder ter um diálogo melhor. E assim, explica para esses pais que estão nos assistindo agora aqui, qual é a necessidade de ter contato, de estar em contato, de estar indo à escola. Qual é a necessidade? Porque muitos pais podem dizer, eu vou lá fazer o quê? Pode falar, o que eu vou fazer lá na escola? Qual é a necessidade? Porque a presença deles é tão imprescindível. Talvez a ideia do pai seja que a gente está chamando para falar de problema. Né? É problema. Chamou na escola é problema. E muitas vezes não é só problema. Eu penso e acredito que o pai ele precisa participar desse processo educacional do seu filho. Ele pode achar que a escola é um depósito, que você foi lá e botou, e que está tudo bem, por mais que ele tenha uma boa interação com o diretor, com a equipe toda, com o professor, mas ele também precisa tirar um tempo para ter esse momento, que é importante. E o próprio estudante, ele se sente importante quando ele vê o pai dele na escola, entendeu? Ele se sente importante no sentido de que tá preocupado, tá vindo aqui saber, tá interagindo, entendeu? Então não é só o papel do pai com a escola saber, eu acho que também essa questão a gente percebe isso, quando o pai vai lá e o aluno fala, papai tá aí, olha, mamãe chegou aí, o tia, aquele negócio não vai falar não, né? Você vai deixar, né? E aí, né, na brincadeira a gente vai interagindo, mas eu acho tanto importante quanto o aluno também percebe essa importância que o pai tem e é super necessário, porque ali ele vai valorizado e ali a gente sempre tem algo a mais para falar. Às vezes não só por questões de acontecer alguma coisa do lado negativo daquela criança, mas também uma percepção que a gente teve diferente, um alerta, você precisa estar aqui, você precisa vigiar, né? O próprio pai também opinar, dar ideias. Naquela criança, naquele adolescente que diz que vai no meio do caminho, vai para outro lugar, né? Estar atento, participando dessa vida educacional, porque ali é o que vai desencadeando também para muitas outras coisas que nós, nessa fase, escolhemos seguir, né? Então, não só em questão de rendimento escolar, não, mas eu acho também essa questão do ser humano como si, como que ele é na escola, como que ele procede, como que ele interage,
como que ele tá, se ele chega no horário, se ele sai do horário, entendeu? Então isso é muito importante, eu acho super necessário. E muitas vezes a gente quer também que os pais estejam lá com uma informação, a gente passar como que é o funcionamento da escola, passar como que está sendo aquela rotina, como que está sendo a parte pedagógica, né? Que o aluno tem X de rendimento, os outros, as outras complementos é através de um comportamento, é através de um trabalho, é através de um teste, né? Saber quais são os seus professores, é importante, né? Conhecer os seus professores, conhecer a equipe, conhecer também o espaço escolar. Então eu acho isso muito fundamental, importante, necessário, né? A gente não deveria deixar de ter esse contato, essa convivência. Mas é muito difícil, a gente sabe também que os pais trabalham, muitos trabalham o dia inteiro, não tem esse tempo para estar ali, mas é aquela coisa que a gente já vivenciou na escola algumas vezes. Os pais não têm tempo para acompanhar os filhos, a vida dos filhos. Sim. Depois tem que arrumar tempo para ir na delegacia, resolver um problema, para ir no velório quando o filho está morto. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo, né? Apesar de todas as dificuldades, esse fator aí, ele deveria o pai deveria ter arrumar um jeito, um horário, um tempo para acompanhar. Não estou falando que tem que estar na escola toda semana. Mais uma vez ou outra fazer umas pontuações assim, ir à escola, procurar saber, para poder ele também saber o que ele está fazendo dentro de casa. Vou deixar um relato aqui para o pessoal ver que na prática acontece muito isso. A gente já teve casos lá de aluno que o familiar nunca ia à escola porque nunca tinha tempo, toda vez que era convocado, não posso, não tem tempo, não dá para eu ir, não dá. E a gente identificando N situações de um aluno, e chamando a família, chamando os pais, chamando o responsável, nunca ninguém podia ir. Resumo, até que um dia ele foi pego com droga, foi apreendido, e aí o responsável teve que arrumar tempo na delegacia, assumir a responsabilidade em relação à criança, ao adolescente. Exatamente. Então assim, os pais precisam entender que a infância e a adolescência é período é um período de construção de caráter e afirmação de caráter. Então, quando os pais responsáveis se afastam muito, não participam da vida da criança, do adolescente, não está interagindo, não está convivendo, você abre espaço para quê? Para um traficante se apossar, né? Para as más influências se apossar, e a criança muitas das vezes se desvirtuar. É uma regra? Não. Mas a maioria dos casos é assim. A criança, o adolescente vai para um caminho mais torto, porque a família não está muito presente, não está muito junto, não está acompanhando, né? E a aproximação da família com a escola diminui essas lacunas. Sim. Né? Porque muitos alunos às vezes falam, estou indo para a escola. Mas pai e mãe acredita, não vai fiscalizar, nunca vai na escola, a criança no meio do caminho vai para a rua jogar bola, vai soltar pipa, ou vai para o tráfico, ou vai usar droga, ou vai roubar. Né? Então precisa realmente que a família esteja mais próxima, mais conectada com a escola, vivenciando. Um outro relato que eu me lembrei agora aqui, né, de como que a gente lida com uma geração carente afetivamente. Sim. Né? Teve uns anos atrás, de que uma professora foi fazer uma dinâmica em sala, não lembro se já era na sua gestão, uma aluninha, não lembro o nome dela, mas era uma loirinha, tinha uns 4, 5 aninhos, muito carinhosinha, e toda vez que chegava na escola abraçava e queria colo, a gente sentia que ela era muito carente afetiva. Nessa dinâmica da escola, não lembro quem era a professora na época, fez essa dinâmica, pediu para as crianças escreverem o que elas mais sentiam falta, o que elas mais desejavam. E a menina botou que ela desejava ouvir um te amo da mãe. Não foi na minha época não. Não. 4 aninhos, 4, 5 aninhos, o que ela sentia falta era ouvir um eu te amo da mãe. A mãe não tinha esse carinho por ela, ou não demonstrava, ou não sabia demonstrar, e a criança sentia falta disso. Né? Você vê, então, né? Mostra como que as famílias estão desconectadas dos filhos, estão desconectadas da escola, desconectadas da vida da criança. Sim. E faz muita diferença isso. Muita diferença. A gente vejo lá isso acontecer direto. A carência afetiva de um abraço, de um beijo, um beijo. um eu te amo, Sim. você tá linda,
Só às vezes vocês receber a criança e falar assim, gente, como é que você tá linda, o sorriso E abre. a criança ela é muito espontânea, né? Sim. Ela é muito verdadeira. Sim. Ela não mente os sentimentos, não. A emoção, ela fala aquilo que realmente ela demonstra aquilo que realmente ela sente. Sim. E a gente vê lá quantos carinhos que a gente recebe, quantas... É gratificante É demais. muito gratificante. Toda a dificuldade que a gente lida com a educação pública Sim, mas tem é o gratificante lado... quando a gente recebe esse carinho Com das certeza. crianças. E eu morrendo de saudade de poder Então, na realidade, abraçar, poder na realidade, beijar. Vocês têm que montar um projeto dos pais, né? Vocês vão montar um projeto para os alunos. Na realidade, vocês têm que montar um projeto para os pais. sim. A gente tem que educar novamente os pais. Somos nós, tá? Porque O pela Gugu nossa mesmo fala idade- muito disso. Ele na escola, quando eu vou abordar um assunto com ele, quando eu vou, eu sinto essa dificuldade nisso, ele sempre deu essa, deixa pra mim. Acho que a gente tem que reeducar, começar lá na família, com os pais. E ele até fez projetos pra Gugu, pô, para lidar diretamente com os pais, você fez aqueles, né, os temas, mas é muito complicado. Mas é aquela questão assim, difícil. a gente identifica que a gente precisa reeducar os pais. Só que para a gente poder reeducar esses pais, a gente precisa tê-los com a gente. É. E a dificuldade que a gente tem é de conseguir tê-los. Né? De trazê-los para a escola, de marcar, a gente marca reunião para falar sobre os filhos. Eles não vão, uma grande maioria não vai. Imagina que eu quero falar dele, do problema dele, que ele, identificar nele um problema, tentar ajudá-lo. Então assim, é muito complicado. Se a gente tivesse um aparato melhor do poder público, com psicólogos, com psicopedagogos, com assistência social, talvez facilitaria, uma equipe multidisciplinar facilitaria. Mas assim, sabe que infelizmente nesse nosso país é complicado, é difícil ter isso. E também é difícil. É todo da minha idade, né? E é difícil também os próprios pais assumirem esse papel. Que estão errando, que estão pecando, justamente. Porque podem interpretar que nós estamos querendo se meter. Sim. Né? Dando palpite, opinião na casa. Na família, na casa, na forma de educar, na forma de conduzir. Começa por aí. É muito complicado, realmente. Mas a gente vai, desanima num dia e... Sim. É o que eu tô falando, o carinho das crianças é o combustível pra gente. Justamente. É o combustível. E a gente não pode baixar a cabeça, não. Sei que tem dia que dá vontade de sumir, sair correndo, dar umas surtadas, mas nada como um dia após o outro, no outro dia você já volta mais revigorada e vamos lá, e é isso mesmo, nem sempre é o que a gente quer, o que a gente almeja, e a gente vai vencendo um dia após o outro. Verdade. Vitória, vou falar uma coisa aqui, e a pandemia? Que parou tudo, o negócio ficou muito louco, uma o mundo outra parou, vivência. Né? E aí nós estamos aí com praticamente 2 anos de uma educação feita da forma que dá para se fazer, né? O ensino à distância, e aí agora implementou lá na escola também a questão do híbrido, né? Esclareça para os pais que estão nos assistindo, como é que foi todo esse processo, como é que está hoje, o que está se planejando vir à frente aí? Então, a pandemia veio de uma forma, né, que eu acho que ninguém imaginava que isso ia durar o tempo que foi. Inimaginável. Né? A gente pensava que ia ser uma coisa de 3 meses, de 2 meses, daqui a pouco todo mundo estaria de volta novamente, só foi se estendendo, se agravando. E aí nós nos sentimos com muita dificuldade para inserir nesse novo modelo. Sim. Porque, afinal de contas, a escola, os nossos profissionais estão preparados, né, para assumir de Nunca cara. teve esse suporte de lidar com... Teve uma capacitação pedagógica, né? A gente não tinha os professores o próprio aparelho, né? Às vezes não tinha nem a habilidade de usar o aparelho no modo normal, né? Professores, no meu caso, né, com muitos anos de magistério, então tem a dificuldade. Eu tenho dificuldade de manusear, que dirá um professor de 50, 70, eu tenho professor até de 70 anos. Então, com muitas dificuldades, que estaria na época, demorou um pouco a direcionar, né? E quando direcionou, a ideia era no modelo remoto. Certo. Né? E foi no ano de 2020, e a gente foi fazer o que a gente conseguiu fazer naquele momento. Não foi do jeito ideal, não foi da forma como no caso foi aprender fazendo, foi né? adaptando. Aprendendo, fazendo. Justamente. Para que o aluno não tivesse, né, o conteúdo, e foi muito difícil.
porque todas as partes, né, que envolve teve suas dificuldades, tanto a gente do lado de cá quanto a escola, quanto a secretaria também. Sim. Era novo, e tudo que envolvia. Né? E aí a gente concluiu o ano de 2020 em 2021. Sim. Porque o período que ficou sem aula, que foi nesse começo, a gente teve que pagar em 2021. E depois começou em maio, agora desse ano, que começou a vida realmente de 2022. E aí no mesmo formato, porém com uma certa bagagem melhor. Uma certa experiência. Né? Melhor. Porque aí a Secretaria de Educação criou um portal, né? Nesse portal as atividades já estavam ali, caso o professor quisesse retirar a atividade desse portal, ele poderia também construir a própria atividade independente, mas quem quisesse já estava ali pronta, já estava ali com a grade toda, e aí foi facilitador em um ponto, mas as dificuldades continuou, porque cada um tem o seu tempo, né? Sim, lógico. De aprendizado e de se interagir, de querer reciclar e tudo mais. A Secretaria também ofereceu cursos preparatórios, né? Já veio com suporte melhor, né? Veio. E aí a gente voltou a estar na escola, né? Trabalhando normalmente, e eu fui dentro da minha realidade proporcionando esse aluno até as atividades impressas. Sim. Que também achei assim, válido para os menores. Eu não teria condições infelizmente, de dar para todos os alunos, né? Seria o melhor. Mas para os menores eu priorizei, né? Por várias questões. Eles estão iniciando. Imagina uma criança de alfabetização, né? Começando a escrita, que precisa do controle. Precisa da prática, não adianta o botãozinho do celular. Justamente. E aí eu fiz questão que isso, que eu conseguisse manter, dar conta disso daí, consegui, graças a Deus. Mas as dificuldades são enormes perante o pequeno que a gente faz. Porque não é só também gente quanto escola, tem o outro lado, que é os pais, a casa, a família. A rotina né? da Muitas família. Famílias têm um telefone só para atender a casa toda. Outros, né, dependendo do local onde moram, não tem acesso à internet. Né? Então, por aí você vê. A gente tem que lembrar que a gente está no ensino público, que tem as classes sociais mais simples, né? Numa escola particular, esse contexto ele se dá melhor porque a maioria desses alunos já tem um telefone próprio. Sim. E ali não. Aí o pai vai trabalhar, precisa levar o telefone, quando volta vai fazer aquela atividade. Sim. Né? Muitos professores quiseram fazer uma aula online, na hora ali, e não conseguia, porque a participação era mínima, porque não conseguia entrar, porque não tinha a internet suficiente, porque não tinha o telefone, enfim. Vários problemas. Vários problemas. Mas, no geral, a gente conseguiu proporcionar, pelo menos, assim, o que a escola tinha em mãos. Que eu, tanto remoto, quanto a apostila dessas crianças até o 5º ano então, que a gente fez. O ensino híbrido seria somatório desses dois? Não. Aí depois veio o híbrido, né? Quando o governo começou a liberar as escolas aqui de campus aqui, algumas o secretário foi abrindo as oportunidades para as escolas que estavam melhores estruturadas. Certo. Abriram no começo 25, depois, se eu não me engano, passou para 50. Foi ampliando. Aí foi aonde a escola Cláudio Almeida entrou. Uhum. E aí eu tive que me adaptar também, porque fazer alguns reparos na escola, que até então a escola fechada, né, sem limpeza, sem conservação. Estrutura, né? Precisando... Então eu tive que me adaptar, levei mais ou menos, acho que uns 2 meses, ou quase 2 meses, para preparar tudo. Tive muita dificuldade com relação, né, a conscientização dos professores, porque gerou muita receio. Sim, né? O medo, né? O medo, com certeza, eu reconheço isso. Para quem não entendeu, o híbrido tinha os momentos de presencial, não é isso? Vou explicar. A dificuldade, o receio dos professores era, né, de estar em contato do vírus, né, passar e essa criança manter, né, ser trabalhada, entender que teria que ser com todas aquelas restrições, enfim.
E aí eu fui preparando, fui organizando, fui fazendo reuniões e fui tendo apoio da secretaria e consegui botar a escola para abrir. Começou no finalzinho de setembro e foi até dezembro. E o que é o híbrido? É um ensino reduzido dentro da escola presencial, mas com tempo reduzido. Né? Então a criança, em vez de ficar lá às 4 horas, ela estava ficando 2, depois até passou para 3, e na redução de um rodízio de até 7 alunos por sala. Entendi. Então não era a turma inteira, não, era parte da turma e eles iam fazer um rodízio. E esses alunos, os pais assinariam um termo de responsabilidade autorizando esse aluno ir a frequentar, justamente. Sim. E aí a gente foi fazendo a listagem de alunos, foi fazendo esse rodízio, foi se separando por dias, dependendo da quantidade daquela turma. E foi, olha, no começo foi aquele caos, que é novo, medo, receio, muita resistência, mas depois, graças a Deus, aos poucos foi eu funcionando. fui vendo que estava valendo a pena, estava funcionando, estava fluindo, os alunos perfeitamente respeitando. E assim foi, só que a gente só atendeu do pré até o 5º ano. Do 6º ao 9º não entrou no híbrido, porque é mais específico. Tem mais autonomia também, então eles conseguem lidar melhor com sim, e eles ficaram online. Só lá no remoto lá. Sim. Isso, no remoto lá. E foi assim. E aí agora a gente está com a previsão de retorno das aulas, agora comecinho de fevereiro. E aí estou aguardando novas orientações da secretaria e para ver como que se vai voltar realmente com 100% dos alunos ou não. Até porque a gente está vivendo essa nova onda agora, tudo muito eu estou vivendo novo, um dia de cada vez. Temos que ser Não assim. adianta ficar sofrendo com antecipação, porque verdade. cada dia é uma coisa diferente. Cada dia uma. Surgiu nesse meio tempo a influenza, que estava calmo, de repente veio varrendo todo mundo. Exatamente. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, realmente. Então eu estou assim, vivendo um dia de cada vez, fazendo, trabalhando em prol desse recomeço, com as orientações deles, mas assim que eles fecharem toda essa retomada, esse início de começo de fevereiro, né, obviamente, meus alunos vão estar sabendo, a gente vai fazer uma orientação, vai ser divulgado direitinho para a gente retomar, se Deus quiser. E com a vacina também agora, né, atendendo os menores, começando a vacinar a gente se sente mais confiável, vai mais garantida. Uma esperança maior, né, com certeza. Mas olha, o híbrido para mim foi um desafiador. Além de tudo que a gestão já vem passando, já passa, mas foi bem complicado. Acho que teve noites que eu nem dormi. Imagino. De tanta pressão, né, cobrança e os medos, você saber que você está ali lidando com uma situação que não depende de você, porque eu fui intimada, né, na hierarquia lá por cima, e ouvir as angústias de quem estava ao meu redor. Entender os dois lados, entender as angústias, entender a necessidade de voltar e ter que achar o meio termo. Justamente. Realmente muito delicado. Então, tipo assim, sobrecarrega, porque querendo ou não, quem está de frente é que vai sofrer mais Não, é verdade. Entendeu? Os bombardeios. Agora, assim, com a sua experiência, né, de diretora, experiência pedagógica, o que você imagina, quais serão os maiores desafios quando a gente conseguir passar por toda essa pandemia e retornar na questão pedagógica, de uma criança, adolescente, levar aí 2 anos com o ensino meio termo? Eu acredito, assim, que a recuperação dessa aprendizagem é em longo período, em longo prazo. Não adianta querer pressa. Não. Não adianta porque ocorreram muitas defasagens, né? E 2 anos é muito tempo. Para uma aprendizagem. Não se compara uma aprendizagem, um conhecimento presencial a longo prazo. Sem dúvida. Né? E no formato que enquanto prefeitura, enquanto municipal estava fazendo. Entendi. Entendeu? Então não se compara, então é a longo prazo, médio para longo prazo, isso vai depender muito também de cada pessoa, cada aluno, né? Mas não será assim, correndo, não vai ser para o ano que vem. E também tem a questão emocional, que veio também trazendo muitos problemas, né, com esse aluno. As sequelas emocionais vão ficar, né? Muito. Eu tenho alunos que adquiriram síndromes, adquiriram
esqueci o que Crise, falou, de ansiedade, entendeu? Parou toda a vida dele escolar, porque não conseguia conciliar, não conseguia entender, não conseguia assimilar, não conseguia... E não queria também, porque né, a crise não deixava, teve que passar por tratamentos psicológicos, terapeutas, então não vai ser... Não vai ser. E aí começa também o professor também tem esse olhar, né? Esse olhar esse olhar diferenciado, porque além dessa parte toda pedagógica, de ensino, vem essa questão emocional que vai ter que ter um olhar diferenciado, de voltar, como a gente estava falando lá atrás, a trabalhar esse contexto aí. Acho que muitos terão que passar por outros profissionais para poder conseguir, né, voltando aos poucos, manter um equilíbrio aí para poder o emocional estar junto com a aprendizagem ali, dar aquela equilibrada para poder seguir. Porque pesa para todos os anos. Sim. Quem está começando, né, que é super importante, é a base de tudo. É a formação. Para quem está saindo, porque vai enfrentar um ensino médio, né, com muito mais dificuldade, a tendência é só ficar base toda justamente. Que deveria ter. Para quem está no 5º ano, que só tem um professor que vai para o 6º pegando aquele monte, uma mudança, né, aquelas várias disciplinas, então eu não vejo aí distinção de ano de escolaridade, nem de idade. Eu vejo todos no mesmo barco, no mesmo contexto. Então a gente tem que estar muito bem preparado, e o ideal, né? Eu penso, a escola deveria estar com essa equipe toda ali, dando esse apoio. Não, uma equipe psicológica seria... Multidisciplinar, sim, né? Sim, fundamental. Seria essencial. Porque quem vai ter que fazer esse papel somos nós. Sempre foi essencial, sim, agora 10 vezes mais essencial. Esse papel vai ficar por conta de quem? Né? De mim, de você, do professor também. Resumidamente, acho que todos nós temos que voltarmos com essa consciência. Os pais, a direção, corpo pedagógico, corpo de apoio, deixar um aviso para o pessoal de apoio. O pessoal precisa entender que vocês são de suma importância na escola e essenciais na formação e educação das crianças. Sim. Às vezes eles acham que por estar ali só na limpeza ou só na cozinha, não tem essa responsabilidade, mas tem. Porque vocês dão exemplo, vocês convivem, vocês controlam, né? Então assim, todo mundo precisa retornar com a consciência de que nós vamos lidar com uma situação nova, onde todo mundo está com problemas. Sim. Nós adultos temos nossas dificuldades, imagina as crianças ou adolescentes, que pela própria força da fase de vida, já é uma fase complicada. Mas todos nós teremos que voltar dispostos a lidar melhor uns com os outros, entender mais o lado do outro, para poder caminharmos juntos. Sim, exatamente. Então, eu acredito que esse ano vai ser o ano... desafiador. Vai, muito. Esse professor ele vai ter que também ir de acordo com esse nível, né? O que está ali no currículo, na diretriz, ele direciona. Mas se o aluno não consegue alcançar aquilo, vai ter que ele vai ter que voltar do beabá, se for necessário, para a criança conseguir avançar. Sim. Entendeu? E junto disso, essa questão aí psicológica aí, essa questão emocional, que precisa também estar muito bem atrelado para poder as coisas tentarem fluir da melhor maneira possível. Que Papai do Céu nos abençoe. Com certeza. Tia Vi, mudando um pouquinho de assunto, que eu não posso deixar passar isso. Para quem não sabe, Tia Vi, Maria Vitória, além de diretora, além de pedagoga, além de amiga, é empresária. É. Você aí já ouviu falar ou já experimentou? Se não, o arroba tá aqui embaixo, confere lá. @docesmarias3. Isso? Arroba docesmarias3 tá aqui embaixo. Ela é doceira, confeiteira, como é que é? Como que surgiu isso na sua vida? Onde que entrou isso? Você já gostava de cozinhar antes? Como é que é? Doce. Doce sempre gostou? Sempre foi o meu foco, o doce. Que bacana! Quando trabalhei no comércio, eu fazia, né? Comecei ali, a fazer uns docinhos ali, para experimentar, para ver se vendia. E fui tomando gosto. Fui dando certo e tal. Aí quando fui para a escola, parei totalmente, que não tinha como. Uma outra
pegada. Certo. E depois desse tempo todo, acho que foi em 2017, a minha filha Duda. Beijo, Duda! A minha filha me faz uma proposta. Não faz proposta não, ela veio me falar que ela ia fazer uns bolinhos de pote para ajudar a ter uma renda para fazer a formatura dela. Que legal. E aí eu apoiei, falei, faz mesmo, incentivei e dentro do que eu puder eu vou te ajudando. Sim. E aí a gente começou e foi fazendo, e foi indo, foi dando certo. E ela foi colocando na pousada São Tomé, né, para vender. E foi dando certo, então até hoje. Porém, é aquele negócio, né? Eu não consigo muito aumentar a produção devido ao meu trabalho da escola. Certo. Né? Porque realmente lá é muito desgastante, o tempo, a gente tem que cumprir os horários e tudo mais. Mas... Cumprir além dos horários. Justamente, porque muitas das vezes fica até Né? à noite. Além dos horários. Mas nos tempos vagos, nos horários vagos, eu me dedico lá aos docinhos. Você concilia os dois, eu né? Concilio para atender a quem está acostumado, quem gosta, os clientes, os fregueses de lá e tudo mais. E Duda, minha parceira, nesse engajamento aí. Tá desde 2017? Sempre fiz desde Não, muito sim, antes. Mas oficialmente com a Doce Maria, 17 pra cá. Comecei em 2017, ela fazendo esses bolinhos de pote que eu só fui aumentando, fui me aperfeiçoando. Algumas tendências eu não me identifico muito, como tipo assim, bolo muito ornamentado, essas coisas, não me identifico muito não. Mas também eu acho assim, para você fazer um trabalho bem feito e se doar por inteiro, ou é uma coisa ou é outra. Sim, tem que ter foco, né? Porque requer, porque as pessoas podem estar de longe achar, é fácil, é simples, mas não é não. Você tem que, às vezes, criar receitas, fazer mudanças, estudar, pesquisar. Então, Verdade. às vezes o meu tempo, o meu outro segmento me impede um pouco disso daí. E mesmo que fosse crescer muito, né, eu teria talvez que abandonar algum lado. Dedicar entendi. E aí é onde bate às vezes algumas dúvidas, algumas incertezas, não sei, porque gosto muito do que faço. E às vezes pensar em Farol de São Tomé, a gente fica um pouco meio com o pé atrás, né? Porque o Farol só dá movimento nessa época de verão, né? Inverno, aquela coisa mais devagar. Mais só dos moradores, então não teria talvez público, enfim. Então, mas é uma situação que você, acho que analisar, né? Se realmente tiver o desejo, aí se tiver a vontade, pensar melhor e se dedicar. Porque não é impossível, não. Agora, adoro ir pra cozinha pra fazer doce. Fazer comida, não. O doce gosta. Cara, e hoje, qual é a gama de produtos que vocês têm lá, resumidamente? O pessoal quiser, eu quero experimentar. Então, tem o que lá? O nosso foco, assim, são as sobremesas dos potinhos, individuais. Sim. Que aí a gente faz os pudins, os pavês, as tortas. Sim. Né? As tortas com bolo, as tortas com base de biscoito, aqueles copos da felicidade. Top. Aí faço bolo, sim, confeitado. Certo. Mas como eu te falei, não muito elaborado. Certo. Essa parte da decoração eu tenho um pouco de dificuldade, ainda não me aperfeiçoei. Mas algum bolinho consegue ter com você lá? Sim, faço o bolinho acetato, né? E é isso. E aí vende muito bem. E as datas comemorativas também, né? Sim, época de Páscoa tem os ovos de colher. Ovos de colher, Dia das Mães. Época dos namorados também tem as cestas, Dia né? das Mães, Dia dos Namorados, aí incrementa uma coisa e outra. Legal. Cada ano, pra, né, lançar uma coisa diferente. Gosto também, é uma outra área que me satisfaz. Que bacana. Gosto, assim, de fazer algo, né, que a pessoa encomenda ou que a pessoa compra. Sim. Né, acreditando, dando credibilidade naquilo ali, e depois os feedbacks, né? Que tava bom, tava gostoso, tava muito bom, que fulano adorou, que a surpresa foi assim. Olha, vou te falar, hein? É maravilhoso, o negócio é bom demais. Já comi vários, por isso que eu sou redondo assim. Muito bom, muito bom. Então, ó, você que tá aí, por favor, siga aqui, ó, tá na telinha aqui, @docesmarias3 lá no Instagram. Vai lá que vocês vão conferir tudo que tem. Faz contato por lá, faz orçamento por lá, faz pedido por lá. Tá passando pelo Farol de São Tomé? Não quer usar o Instagram? Vai lá na Pousada São Tomé, tem lá o freezerzinho, não é? Freezerzinho com várias
vários docinhos lá. Todo final de semana tem, né? Então, sábado, domingo passou, vai lá na Pousada São Tomé, você vai encontrar lá Doces de Maria as 3, tá? Que elas são sinistras. Muito bom. Tia Vi, vamos para nossas... Podia até ter trazido. Considerações finais agora, vamos para a nossa reta final, tá bom? De antemão quero te agradecer pela disponibilidade de tempo, por estar comigo aqui, para a gente bater esse papo, esclarecer muitas coisas para quem está assistindo, tá? Essa câmera é sua, pode ficar à vontade. Então, eu quero agradecer também, né, pelo convite, por estar aqui nesse momento, fazendo essa participação especial com meu amigão, meu conterrâneo, com o profissional maravilhoso que ele é. E deixar aqui as considerações finais, quem, né, quiser conhecer a parte doce, como ele já abordou aqui, Doce Marias 3. Quem quiser conhecer a escola também, o Cláudio Almeida, fica lá na Vila do Sol, sou diretora, estou lá há esse tempo todo, 13 anos. E, né, se tiver algum pai, alguma pessoa interessada, quiser matricular seu filho, estarei lá aberta, disponível para atender vocês da melhor maneira. Muito obrigada. Valeu. Obrigado por tudo. Gente, ó, estamos encerrando esse episódio, mas vem muito mais por aí. Então, por favor, botãozinho aqui embaixo, se inscreva, inscreva-se no canal, ative as notificações dos próximos episódios para vocês serem notificados, tá bom? Deixa o seu likezinho aí no YouTube, entender que o vídeo é bacana. E ó, compartilha, manda pros amigos, manda pros inimigos também, e eles curtirem com a gente. Valeu, tamo junto! Alô, Farol Podcast, é nóis!